Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos dar início a um assunto que é sobre revoluções e nacionalismo no final do século XIX, na verdade, desde o início do século XIX. Então, vamos falar sobre algumas revoluções, alguns movimentos ideológicos, ok? Então, vamos dar início a esses acontecimentos aí dados no século XIX. Congresso de Viena. O Congresso de Viena ele foi uma conferência entre embaixadores das grandes potências europeias que aconteceu na capital austríaca entre setembro de 1814 e junho de 1815. A intenção dessa conferência era de redesenhar o mapa político do continente europeu após a derrota da França napoleônica na primavera anterior. Qual é a ideia do Congresso de Viena? Napoleão está derrotado. Só que Napoleão ele tinha passado 15 anos no poder e ele tinha redesenhado o mapa europeu. Muitas mudanças, havia muitas mudanças. Então, o Congresso de Viena tem como ideia de tentar reorganizar ou trazer de volta as monarquias que foram abolidas, tentar recuperar, redesenhar aquilo que teria sido alterado, mudado pela era napoleônica, por Napoleão Bonaparte. Então, essas potências europeias vão tentar trazer de volta, restituir regimes que tinham caído durante a era napoleônica, que vai entre 1799 a 1814. Esse Congresso de Viena ele vai trazer a questão da legitimidade. Vai dizer o seguinte, que era legítimo o antigo regime. O que era o antigo regime, professor? Quando falarmos sobre uma sociedade de antigo regime ou sobre o antigo regime, com letras iniciais maiúsculas, estamos falando sobre um modelo social, um modelo político que consiste basicamente nessas características: absolutismo, mercantilismo, colonialismo e uma forte influência da religião católica. Então, quando alguém fala assim, olha, a França era uma sociedade de antigo regime, ela tem basicamente essas características. O Napoleão Bonaparte, ele vai atropelar tudo isso. Então, a ideia do Congresso de Viena é dizer o seguinte, olha, havia uma legitimidade naquelas formas de governo, naquela forma que foi derrubada, então vamos tentar trazer de volta. Tanto é que na França, Luís XVIII, ele assume o poder e impôs o absolutismo disfarçado de algo constitucional. Lembrando que o Luís XVIII ele é irmão do Luís XVI, que foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. Ou seja, eles estão tentando voltar ao que era antes. E isso vai gerar condições para muitas revoluções e muitas reações. Então, teremos aí uma série de movimentos revolucionários, de revoltas a esses ideais aí desse Congresso de Viena. As estruturas políticas durante o governo aí do Luís XVIII. O poder legislativo subordinado ao executivo. Ele vai criar um parlamento bicameral com duas câmaras. A Câmara dos Pares, em que os deputados são escolhidos pelo próprio rei, e a Câmara dos Deputados, em que esses deputados são eleitos pelo voto censitário, ou seja, baseado na renda. Então, era assim que era formado o parlamento. Temos aqui alguns partidos políticos. Temos os ultra-realistas, que defendiam o absolutismo. Temos os bonapartistas, que defendiam Bonaparte no poder, mas defendiam também direitos universais, um regime constitucional, e temos os liberais radicais, que defendiam os princípios liberais da Revolução Francesa, e realmente eram os mais radicais, que propunham realmente mudanças radicais. Então, temos basicamente esses três partidos, um defendendo o absolutismo, outro defendendo um Bonaparte no poder, defendendo o regime constitucional, direitos universais, e temos liberais radicais
defendendo princípios da Revolução Francesa. Após a morte de Luís XVIII, seu irmão Carlos X impôs o absolutismo. Ele era um conservador, absolutista, apoiado pelo clero e pela nobreza. E isso vai gerar reações. Temos a Revolução de Julho. Liderado pela burguesia, o povo ergueu barricadas nas ruas de Paris, que ficaram conhecidas como Jornadas Gloriosas. O Carlos X não aguentou a pressão, renunciou e fugiu. Temos aqui imagens do povo erguendo barricadas nas ruas de Paris. Temos aqui outra imagem do Luís XVIII e sua corte. E a revolução se espalha. A agitação liberal e nacionalista se espalhou por toda a Europa. Bélgica, Suíça, Polônia, Itália e Alemanha. A monarquia foi mantida e no lugar de Carlos X assumiu Luís Felipe, o rei burguês. O Carlos X ele vai abdicar do poder e quem assume é Luís Felipe, o rei burguês. Ele ficou conhecido como rei burguês porque ele era aliado da burguesia, ele adotou ali medidas favorecendo a industrialização da França, lembrando que estamos aí num contexto de revolução industrial. Então, por isso que ele ficou conhecido como o rei burguês. Temos aqui a representação do Carlos X, o anterior ao Luís Felipe. O Luís Felipe, ele era apoiado pela burguesia, como eu já falei, reformou a Constituição, mantendo forte o liberalismo. Em seu governo, o executivo submetia-se ao legislativo, cujos membros eram escolhidos pelo voto censitário, ou seja, o voto baseado na renda. Todavia, temos uma exclusão social. Os operários eram ignorados politicamente, lembre-se que o voto era censitário, as tensões cresciam e na oposição se uniram bonapartistas, liberais republicanos e socialistas. E esse movimento ficou conhecido como política dos banquetes. E aí temos a Primavera dos Povos, uma nova revolução, e as ruas de Paris novamente são tomadas pelo povo. O Luís Felipe fugiu e o movimento se espalhou por outros países, como Áustria, Prússia, Alemanha, Itália até Brasil. E aqui chegamos ao fim da monarquia. E aí temos a implantação de uma segunda república. Até então aqui temos uma monarquia e agora vamos ter uma segunda república. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Eu vou ficando por aqui e até mais.